Santo. Sim, tu és santo. Oh, tu és santo. Aleluia. Queria convidar o Giovanni aqui em cima para estar abrindo este culto com a leitura da Bíblia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em João 20, 29, 31. Amém? Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos fazer uma oração para a gente começar o culto. Feche seus olhos. Pai de infinita misericórdia e sabedoria, neste momento eu coloco este culto em suas mãos. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para estar no meio de nós, nos enchendo da sua unção, para que possamos derrubar toda a barreira que nos impede de nos aproximarmos de Ti. Coloque seus anjos ao redor desta igreja e que caia por terra toda investida do inimigo na vida de cada um dos seus filhos que vieram aqui te adorar e glorificar em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar e glorificar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém.
Aleluias. Quando Moisés viu aquela sarça ardente, quando ele teve um encontro pequeno com a glória do Senhor, ele viu o quanto ele era pequeno, ele viu o quanto ele precisava do Senhor. Ele viu que o Senhor era tudo o que ele tinha. E ele continuou durante muito tempo pedindo para Deus: Deus, deixe-me ver a Tua face. Deixe-me ver a Tua face, Senhor. Eu quero ver a Tua face. E o Senhor dizia a ele: ninguém verá a minha face e viverá. As nossas vontades, o meu eu, o meu conceito, o que eu penso, para que eu veja a glória do Senhor, tem que ser morto. O que eu acho que é certo, o que eu acho que realmente para mim importa, tem que morrer diante do Senhor, para que realmente eu possa ver a glória dEle. Somente o que o Senhor pensa, o que o Senhor acha de mim, o que o Senhor vê de mim, vai importar. Você está aqui nessa noite, você chegou na casa do Senhor. Não olhe para o lado, não olhe para as pessoas. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Para aquele que está aqui realmente para ter um encontro com você. Para aquele que está aqui para te tocar e para mudar e transformar a sua vida. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. E eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. E eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho
é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Eu te amo, te amo, te amo, Senhor. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo. Deus, Criador de toda a terra, está aqui nesta noite. Aquele que deu o seu único Filho, o seu amado Filho, para morrer por nós numa cruz, para ser despedaçado, para ser envergonhado, para ser moído numa cruz. Ele está aqui nesta noite. Ele enviou o Espírito Santo, o precioso Espírito Santo, para falar conosco nessa noite. Se nós realmente queremos mais do Espírito Santo, se nós realmente queremos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos reunir todo o vazio que há em nós, tudo que há em nós de vazio, de dependência de Deus, tudo que há em nós, nós temos que voltar para Deus. Porque nós vemos na Bíblia que todas as vezes que o Espírito Santo de Deus desceu, pessoas estavam reunidas, buscando, orando, para que a presença do Senhor realmente viesse a descer naquele lugar, para que a presença do Senhor realmente viesse a inundar aquele lugar. Nós viemos a descida do Espírito Santo na igreja de Atos dos Apóstolos. Existiam pessoas lá reunidas, todo vazio, tudo que eles queriam do Espírito Santo, eles voltaram para Deus. A promessa de Jesus Cristo, da descida do Espírito Santo, aquilo provocou um vazio neles, que eles queriam ser cheios do Espírito Santo, eles queriam ter um momento com o Espírito Santo, eles queriam conhecer o Espírito Santo. Será que nessa noite eu e você queremos conhecer o Espírito Santo? Queremos ter uma experiência com o Espírito Santo, assim como a igreja de Atos teve? Será que nós estamos preparados para isso? Para que a glória do Senhor venha realmente invadir os nossos corações? Oh, te amo, te amo, oh, te amo, Senhor. Eu te quero mais perto de mim. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que eu tenho é totalmente teu. Eu te amo, Senhor. Eu te amo.
amo. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te quero, anseio, espero por ti, Senhor. Eu espero, espero por ti. Espero pela tua presença, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Espírito, Espírito, que desce
declare: vem como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre reúna todo vazio que há dentro de você. Reúna toda a sede de Deus, toda a fome de Deus que há dentro de você. E declare isso ao Espírito Santo. Declare isso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O quanto você é dependente da glória dEle. O quanto você quer a descida do Espírito Santo neste lugar. Que desce como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Eu queria convidar todos os homens que vão cantar para estar aqui. Em nome de Jesus. Continua no mesmo espírito. Que o Senhor ainda tem muito mais para falar conosco. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição.
Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não... Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, tu és santo, santo. Deus poderoso, tu és santo, tu és santo, santo, santo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não. Não, não. Santo, 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 Tu és santo, Santo, Ele é santo.
Tu és poderoso, Senhor. Com os anjos vou cantar que Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Ele é santo, santo. Santo, santo. Declare: Deus poderoso, santo. Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Quantos podem ver uma pequena nuvem? Quantos podem ver a esperança atrás das nuvens? Quando possam ver que o sol ainda vai brilhar, mesmo que não pareça, que a esperança ainda vai chegar, que o Espírito Santo habita entre nós. Se você crer, eu quero que você declare com toda a tua força e cante essa música, cante essa canção com todo o teu coração, com toda a sede, com toda a fome que você tem de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus.
Jesus irá, e como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chore por Ele e faz chover. E faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Faz chover, Senhor. Abra as comportas do céu. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua Shekinah sobre nós. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Gostaria de chamar o pastor Luiz Carlos agora, que vai ministrar. Estendo suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego esta vida em suas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo venha usar ele de forma sobrenatural neste culto hoje, Senhor. Ele venha trazer uma palavra, que ele seja um caminho de bênção para essa igreja hoje, Senhor. Eu te louvo e te agradeço neste momento pela vida dele, Senhor. E peço que o Senhor repreenda toda a retaliação do inimigo na vida dele e na família dele, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu nome, como o irmão amado apresentou aqui, eu me chamo Luiz Carlos. Sou pastor desse ministério Céu, na cidade de Ouro Fino. Quem conhece Ouro Fino aqui? Amém? Quem não conhece tem que conhecer, porque a família do pastor presidente está lá, né? Mãe, irmãos, praticamente todo mundo. É uma terra abençoada, graças a Deus. A minha família está aqui, né? Está ali a minha esposa, pastora Márcia, que é a bênção de Deus na minha vida. Minha filha Larissa, meu filho Felipe, que são bênçãos de Deus na minha vida, no meu ministério. E está o Mateus ali, o meu sobrinho, está do lado deles ali. É uma bênção de Deus também na nossa vida. Amém, meus queridos? Eu quero convidá-los nesse momento a abrir comigo as suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler aí o versículo 18. Se o seu irmão tiver com dificuldade aí de achar a 1 Coríntios, auxilie-o aí nesse momento, dá uma ajudinha para ele. E você que não trouxe a Bíblia, pode acompanhar aqui pela projeção.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. A mensagem da cruz. Amados, está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quantos podem dizer amém aí? Amém. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, deixa a Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu bondoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade que nós temos nessa noite de adorar o teu nome, Senhor Deus. Pai, de receber do trono do Senhor o teu Espírito Santo derramado sobre os nossos corações, Senhor. Nós somos um povo, nós somos um só povo, Senhor, batizados num só Espírito, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, esse ano, ó Deus amado, celebrando um novo tempo, um tempo de unidade, ó Pai. E nesta noite nós sujeitamos a nossa vida à autoridade da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, que os conceitos, que os preconceitos nessa noite caiam por terra em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós saiamos daqui curados, Pai, fortalecidos, libertos, ó Deus, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assentos, amados. Meus queridos, hoje em dia, quando nós vamos na igreja, quando nós chegamos na igreja, normalmente nós chegamos para buscar uma bênção de Deus na nossa vida. Olha, dificilmente a pessoa vem para a igreja, dificilmente a pessoa vem para a igreja e começa a ter uma vida comum aqui dentro da igreja, se ele não estiver interessado atrás de alguma coisa. Infelizmente é assim. Todos nós chegamos aqui, por mais que você possa falar que você veio aqui dentro da igreja porque você gosta de Deus, porque você ama a Deus, mas na verdade a gente está buscando uma cura, está buscando uma libertação, está buscando a prosperidade. Hoje em dia é muito comum as pessoas virem para a igreja buscar a tal da prosperidade, a abundância de bens nas suas vidas, nas suas casas. E quando a gente abre a Bíblia para poder falar sobre cruz, a maioria das pessoas tem dificuldade de receber essa mensagem, porque cruz fala de morte, cruz fala de vergonha, cruz fala, amados, de renúncia, e quem hoje está disposto a morrer, quem hoje está disposto a renunciar, quem hoje está disposto a até mesmo passar vergonhas por causa de Deus? Amados, é muito pouquinho, são muitos poucos. Sabe com o que nós estamos parecendo? Todo mundo aqui já deve ter uma certa familiaridade com computador, Facebook, e quando as pessoas vão postando ali, você já deve ter visto, a maioria aqui já deve ter visto aquele homenzinho que vai carregando uma cruz, e a cruz está tão pesada que tem um monte de homenzinho carregando uma cruz, mas tem um certo personagem ali que vai sendo focado nele, e a cruz dele está pesada, e ele acha que a cruz dele está mais pesada do que a cruz dos outros. Então, para ele andar mais rapidinho e chegar lá no caminho lá, ele corta um pedacinho do pé daquela cruz. E só que não adianta nada, daqui a pouco ele começa a subir um morro e a cruz continua pesada, ele vai lá e corta um pedacinho do braço aqui, outro pedacinho do braço ali. Daqui a pouco a cruz dele está um toquinho, ele está tentando diminuir aquele peso que está nas costas dele. Só que quando ele chega lá no final, aquela cruz era justamente
o que ele precisava para ele atravessar um determinado abismo. Enquanto todos que carregaram a sua cruz atravessaram o abismo, o bonitinho não conseguiu atravessar. Ele ficou do outro lado, sendo que o melhor estava reservado para ele do lado de lá. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele foi encurtando o tamanho da sua cruz. E amados, isso é uma brincadeirinha ali de internet ali, para retratar uma certa verdade espiritual, para mostrar muitas vezes se nós não estamos andando desse jeito. O que você tem vindo buscar aqui na igreja? Poder de Deus na sua vida? Amados, a palavra está falando aqui que o poder de Deus na nossa vida, para aquele que é salvo, está na cruz de Cristo, amados. Está na cruz de Cristo. Então, meu querido, olha, observa bem o versículo que nós lemos aí. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Em primeiro lugar, você tem que saber, nós temos que saber, que Deus faz distinção daquele que serve a Ele, daquele que é fiel a Ele, e daquele que não é fiel ao Senhor, daquele que vive a sua vida lá no curso do mundo. Então, amado, Deus faz distinção sim. Ainda hoje estava conversando com uma determinada pessoa, e essa pessoa falou assim: mas Deus não castiga ninguém. Porque isso muitas vezes é a mentalidade que nós temos. Aí eu falei para pessoas dessa forma, eu nem usei talvez o linguajar certo, porque estava me faltando uma Bíblia, mas falei: olha, Deus, Ele não é exatamente desse jeito que você está pensando, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. E a maior prova de amor está ali em João capítulo 3, versículo 36. Deus amou o mundo, versículo 16, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a prova de amor, a maior prova de amor de Deus, porque Deus é amor. Mas também está escrito no mesmo capítulo, versículo 36, que aqueles que não creem, aqueles que não receberem, permanecem debaixo da ira de Deus. E Deus faz distinção entre o fiel e o infiel. E aqui o versículo está falando que aqueles que não se estão perdidos lá no mundo, que estão debaixo de uma ira, que ainda não se converteram, essas pessoas, meus queridos, a palavra de cruz é loucura para essas pessoas. Agora, para aquele que é salvo, ela é o poder de Deus. E a palavra de cruz não deve ser loucura para nós. A palavra de cruz não deve trazer desgosto para nós. Amém, amados? Fala para o irmão que está do seu lado aí, a palavra de cruz não tem que trazer tristeza e desgosto para você. Não pode. Porque se é o poder de Deus para nós, amados, é o que nós estamos precisando. Amém? É o poder de Deus. Agora, meus irmãos, presta bem atenção. Talvez você esteja aqui na igreja hoje com aquele pensamento assim: mas eu já carrego uma cruz tão pesada todos os dias da minha vida. Eu quero, de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou dentro do meu coração, primeiro falar para você o que não é cruz. Porque muitas vezes nós confundimos e chegamos aqui dentro da igreja e temos que viver, temos que ouvir aquilo que o Senhor falou para nós. Muitas vezes nós cantamos aqui na igreja, que pelo menos lá em Ouro Fino nós cantamos louvores assim: ainda existe uma cruz. Não sei se vocês cantam esses louvores aqui. Tem aquele louvor da Aline Barros: aos pés da cruz me encontrei. Muitas vezes nós falamos de cruz, e quando a gente chega aqui dentro da igreja, a gente tem que pegar a nossa cruz, a gente deixa a nossa cruz de lado, porque nós já falamos: mas eu já carrego uma cruz pesada todo dia. Talvez esse pensamento esteja na sua mente. Então, primeiro, o que não é cruz? Talvez você ou a sua família passa por algum sofrimento dentro da sua casa, passa por uma luta muito difícil dentro da sua casa, ao qual você não escolheu passar por essa situação. Eu pergunto para você: isso é cruz? Meu amado, no meu entendimento isso não é cruz.
você já passar por uma luta dentro da sua casa, vir enfermidade dentro da sua casa, vir dificuldade, justamente muitas coisas que nos impedem de avançar no reino do Senhor, nos impede de chegar aqui dentro da igreja e ser uma bênção com o pastor, ser uma bênção com o irmão que está aqui do nosso lado, entregar a nossa vida para Deus. Nós falamos assim: eu tenho tanto problema dentro da minha casa, já carrego uma cruz pesada todos os dias, não tem mais espaço para eu fazer mais nada, eu não posso fazer mais nada. Amados, não é cruz, enfermidade dentro da sua casa, lutas que você tem passado dentro da sua casa, que tem vindo na sua vida assim, sem você falar assim, eu não escolhi, sem você escolher pegar isso para você, isso não é cruz. Sabe por que isso não é cruz? Porque isso é consequência do pecado no mundo. Desde que Adão pecou, a Bíblia fala que entrou ali o pecado, entrou a morte no mundo também, junto com a morte veio as enfermidades, e isso foi passando de pai para filho. Então, quando nós dentro da nossa casa acontecem coisas que a gente às vezes fala que é fatalidade, às vezes a gente fala que é um sofrimento terrível, um sofrimento danado, gostaríamos de sair daquilo ali, aquilo não é cruz coisa nenhuma, isso simplesmente é consequência. Essas coisas são consequências do pecado no mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não é essa cruz que Deus quer que você carregue. Para essa cruz tem solução, para essa cruz tem salvação, e você não vai ser isento dessa cruz. Tem muitas dessas coisas que você vai ter que passar mesmo. Deus quer que você passe, porque lá no final tem uma vitória muito grande na sua vida. Outra coisa que não é cruz também, é normal às vezes a mulher chegar aqui dentro da igreja, e Deus quer trabalhar na vida dela, ela fala: pastor, mas o meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar todo dia. Ou o marido, vice-versa, a minha mulher é uma cruz que eu tenho que carregar todo dia. Isso também não é cruz, amado. Você sabe que homem, marido, mulher é consequência da escolha que a gente fez para casamento. Olha, não vem falando para Jesus que o seu marido é uma cruz para você carregar, porque não é, não, você escolheu. Você não era obrigado a casar com ele. Você usou o seu pensamento, você usou o seu sentimento, você usou a sua maneira de raciocinar, você teve um julgamento e você simplesmente fez uma escolha, fez o voto. Agora o seu marido não está do jeito que você queria, você vai falar que ele é uma cruz para você carregar? Não é. E muito menos a esposa também. A esposa não é uma cruz na vida do marido. Pelo menos, amados, é o meu entendimento. Cruz, aquela cruz que Jesus fala, é algo que eu posso aceitar, e pela minha omissão, ou até mesmo uma coisa bem entendida, deliberada, consciente, eu posso rejeitar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo 24, para você entender o que eu estou falando, para que você não venha falar assim: ah não, aquilo que realmente acontece comigo lá dentro de casa é uma cruz. Não, eu não escolhi isso, aquilo veio sobre a minha vida. Mateus capítulo 16, versículo 24, está escrito assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amado, você já chegou com seus problemas aqui dentro da igreja. Você já chegou com o seu esposo problemático aqui dentro da igreja. Você já chegou com a sua mulher problemática aqui dentro da igreja. Você já chegou com seus filhos que talvez você teve dificuldade de educá-los no caminho do Senhor e estão com problemas. Você já chegou com ele aqui dentro da igreja. Não é isso que o Senhor está oferecendo para você. Isso já é responsabilidade sua. Isso já é responsabilidade do homem, da mulher, ter que cuidar da mulher que ele tirou lá da casa do pai dela. Já é. Jesus está falando aqui, está apresentando para nós algo que eu posso falar sim para ele, eu posso falar não para ele. Ele diz, primeiro ele fala: você quer ser o meu discípulo? Você quer vir após mim? Cabe a mim falar para ele sim, ou cabe a mim falar para ele não. Talvez você não tenha consciência disso e está em cima do muro, se é que existe crente em cima do muro ainda. Se é que existe meio crente. Para mim não existe meio crente. Existe meio crente? Não existe. É igual mulher, ou está grávida ou não está grávida. Mulher meio grávida não tem.
Não existe. Então, amado, a cruz de Cristo é algo que, primeiro eu tenho que, se eu quero ser discípulo do Senhor, se eu quero segui-lo, eu tenho que falar, não, eu abraço essa cruz. Eu vou pegar essa cruz e vou carregar essa cruz todos os dias. Não é assim, você ter que viver com aquilo que você já está vivendo, com aquilo que é consequência do pecado, com aquilo que é consequência das suas escolhas. Não é. Então presta bem atenção, a cruz que Cristo oferece para nós, é algo que eu posso falar para Ele sim ou não. Sim ou não, eu tenho que ter consciência disso. Eu posso aceitar ou posso rejeitar. Se você quer, você tome a sua cruz e siga-me, ou não. Não é? Aí eu quero, uma vez que cruz fala de sacrifício, e uma vez que cruz fala de morte, o que você entende por cruz então, meu querido? O que nós devemos entender por cruz? Será que a cruz é aquele símbolo que a gente vê pendurado em muitas paredes aí? Será que é? Olha, eu até vejo muitas vezes, aqui dentro da igreja eu vou falar porque eu não vi ninguém ainda. Se eu ver, depois você me perdoa, não estou falando nada com você. Mas eu vejo até muitas vezes, muitos crentes usando um símbolozinho assim, uma cruz, e ele fala, mas Jesus não está aqui, dá para provar que já ressuscitou. Eu quero falar para você, uma vez que eu nem vi se você está usando, para mim não tem nem sentido usar um símbolo de uma cruz no pescoço. Para eu falar que eu sou cristão, para mim não tem assim sentido eu colocar na porta da minha casa um símbolo de uma cruz para eu falar que eu sou cristão. Até porque esse símbolo de cruz é um símbolo de maldição. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser feitos abençoados de Deus. Jesus tomou um lugar de maldição ali. Aquela morte ali era a morte para a pior espécie de pessoas que tinham naqueles dias ali. E Jesus morreu no meio de 2 ladrões ainda. Morreu no meio de 2 ladrões. Para você ver que ele foi levantado, maldito aquele que foi levantado, que foi estendido. Está lá no Antigo Testamento. É um crime, é uma pena de morte terrível. E para o exército romano ainda, era a pior pena de morte aplicada naqueles dias. A morte de cruz. Então para mim não tem sentido. Só que Jesus, ele morreu, ele se entregou, e ele não está falando para nós aqui que nós temos que morrer naquela cruz e ser crucificado como ele foi, e muito menos que nós temos que usar algo assim para nos distinguir. As pessoas olharem para mim e ver assim uma cruzinha e falar, não, esse é um cristão. Não é isso, não é isso que é o poder de Deus, porque tem muita gente que na hora que vê o capeta, ele pega uma cruz dessa assim, coloca na frente como se aquilo tivesse algum efeito, não é? Tem gente que usa daquilo ali, faz daquilo ali uma coisa mística na sua vida, como se aquilo fosse abençoar a vida dele. Mas não é isso que Jesus está falando. Então, o que é uma cruz? Aí eu pergunto para você, qual é o maior sacrifício que você pode fazer na sua vida, para você mostrar que você realmente é igual a Jesus, que você ama a Deus, que você é discípulo de Jesus? Porque cruz fala de sacrifício, cruz fala de morte, cruz fala de renúncia. Aí eu pergunto para você, qual é o maior sacrifício que você pode fazer, para você falar que realmente você se parece com Cristo, que você está agradando a Jesus como discípulo? Se alguém quer ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amados, tem pessoas que acham que eu estou falando de jejum, porque fazer jejum é um baita de um sacrifício. Nós mortificamos a nossa carne. E tem muitas pessoas que não gostam, mas tem muitas pessoas que gostam, fazem do jejum a principal ferramenta que ele tem, para ele mostrar que ele é consagrado, para ele mostrar que ele é consagrado. Mas amados, eu não estou falando de jejum. Cruz não é jejum. Cruz não é jejum. Cruz também não é você falar assim, não, eu faço um sacrifício tremendo quando eu vou
orar, que eu gasto 3 horas de oração todo dia. Se tiver que ir para o monte a semana inteira, eu vou para a semana inteira. Se tiver que ficar buscando ali batismo com o Espírito Santo, orando em língua, eu vou fazer isso. Amados, para mim também isso não é cruz. Isso não é cruz. Muitas vezes nós usamos isso como regras na nossa vida. E sabe até para que serve a regra na minha vida quando eu falo que eu jejuo 2 vezes por semana? E quando eu falo que eu oro 2 horas, 3 horas, 4 horas todo dia? Sabe o que é? Isso aí é um sentimento de orgulho que entra dentro do meu coração. E eu me vejo superior às outras pessoas que estão aqui dentro da igreja. Eu não sei se você tem esse sentimento aqui dentro da igreja. Se você se julga mais superior do que o irmão que está do seu lado. Se você julga ele menos do que você. Mas olha, perdoe-me até a força da expressão, mas eu quero falar uma coisa para os irmãos. Eu vou tirar o pastor Donizete de lado por respeito. Ele é presidente do Ministério Céu, então não considera que eu vou falar não, pastor, para o senhor não. Mas, olha, todos nós aqui somos farinhas do mesmo saco, vocês não concordam? Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui dentro, não. Não tem. Por mais assim, talvez assim, tempo de leitura, de dedicação à leitura, talvez oração, alguma outra coisa assim, talvez eu tenha um pouco mais da visão aberta, eu tenho um pouco mais de sensibilidade, do que a pessoa que entrou aqui o primeiro dia, ou segundo culto que está participando aqui, já aceitou Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, mas eu não sou melhor do que essa pessoa não é melhor do que eu, de maneira nenhuma. Nós somos todos farinhas do mesmo saco aqui, aos olhos de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E muitas vezes eu tenho usado as fórmulas, as liturgias, os sistemas. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu leio tantos capítulos da Bíblia por semana. Eu oro tantas horas por semana. Eu sou melhor do que fulano, beltrano e cicrano, porque eu estou carregando essa cruz. Isso não é cruz. Eu quero falar para os irmãos que cruz é algo muito maior do que isso aí, meus amados, e que a maioria das pessoas estão tirando da sua vida, estão tirando o foco disso. Então, vamos abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13, porque, meu amado, você vai entender o que é a cruz que Jesus quer que você carregue. 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro eu vou ler isso aqui para mostrar para você que sacrifício não é a cruz que nos vai distinguir como cristão, de maneira nenhuma. Então não adianta você falar que pelo fato de você orar tantas horas, mais do que o fulano, beltrano e cicrano, não adianta você falar que porque você jejua tantos dias, você é perfeito, você está sendo aperfeiçoado por Deus. Não adianta, porque a Bíblia diz aí de um caminho mais elevado, mais supremo do que todos esses sacrifícios que você tem feito. E está ali, 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler até o 3, diz assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É o apóstolo Paulo quem está falando. Ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, eu fui batizado, conheço muitas línguas, vamos dizer assim, a língua dos anjos, sou batizado no Espírito Santo, tenho aquele dom maravilhoso. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, apenas um metal. E ainda diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda diz, amados: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, em outras palavras, você pode fazer o sacrifício todo que você quiser fazer, isso não vai te fazer perfeito, de maneira nenhuma. Essa não é a cruz, não é o poder de Deus.
na nossa vida. Então, pastor, cruz não é o que eu estou vivendo dentro da minha casa. Não é. Cruz não é o meu esposo, não é a minha esposa, não são os meus filhos. Não, não é. Cruz também não são os jejuns, não são os sacrifícios que eu tenho feito, não são as ofertas que eu tenho dado para mostrar que eu sou um cristão dedicado. Não, não é. O que é cruz então? Amados, a cruz que é oferecida para você, que talvez você não tenha tido consciência, que Jesus tem oferecido essa cruz para você todos os dias. Eu quero que você entenda o que é a cruz de Cristo. E para isso, vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez, lá em Mateus, só que no capítulo 22. Mateus capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 36 aos versículo 40. Amado, isso é cruz. Isso é a cruz. E isso não é fácil viver na nossa vida. Dar o que nós temos para os pobres é fácil. É fácil. Fazer um dia de jejum, 2 dias é fácil. Mas viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, isso não é fácil. É só pela graça. Isso trata com a gente todos os dias da nossa vida. Talvez você tenha aí oferecido suas ofertas, dado aí tantas coisas, e você não tenha sido transformado nem um pouquinho. Tem voltado para sua casa, e a esposa, sabe por que ela não tem vindo para a igreja e você fala que ela é cruz? Porque você não tem ganhado ela sem palavras. Você tem falado uma coisa que você não tem vivido. Tem só cobrado. E o seu esposo também, os seus filhos também, que muitas vezes vê que aqui dentro da igreja, nós somos uma coisa, quando chegamos dentro da nossa casa, nós somos outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Cruz, amados, é isso. E o que está escrito aí? Em Mateus 22, a partir do versículo 36. Olha, Mateus, perdão, deixa eu encontrar aqui. Peraí. Ah, tá. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que está escrito ali, que os irmãos leram ali? Amém? Amados, prestem bem atenção o que é cruz. Vamos usar aquele símbolo da cruz novamente, o mais convencional que a gente conhece ali. Aquela haste vertical, apontada da terra para o céu, e aquela haste horizontal, né, no meio da cruz. Aquilo ali, de certa forma, já é esse símbolo da cruz, de certa forma, é o que nós temos que viver. Não é carregar como um amuleto. Não é falar que a gente está vivendo carregando uma cruz que nós não escolhemos. É algo que eu escolho. Primeiro ponto aqui: eu tenho que estar bem com Deus. Eu tenho que estar de pé nesse mundo. A haste vertical apontada da terra para o céu está falando do meu relacionamento com Deus. Eu começo a carregar a cruz que o Senhor Jesus quer que eu carregue como discípulo dele, a partir do momento que eu decido dedicar a minha vida para Deus como ela tem que ser dedicada, consagrar a minha vida para Deus como ela tem que ser consagrada. E isso, amados, independente do problema que eu estou vivendo dentro de casa. Eu tenho que falar para o Senhor, independente do problema que eu estou vivendo dentro de casa, no trabalho, independente das dívidas, das coisas que estão correndo aí fora, eu tenho que chegar aqui. Jesus, Ele está aqui, eu tenho comunhão, nós sabemos disso, e falar: Senhor,
O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, usa-me a mim. Não tem essa história assim, quando eu resolver o problema dentro de casa, eu entrego a minha vida para Jesus, não. Não tem essa história que quando eu pagar as minhas contas todas lá fora, eu entrego a minha vida para Jesus, não. Não tem essa história aqui que eu vou me divertir primeiro, que eu vou fazer isso, primeiro eu vou viver minha vida primeiro para depois servir a Deus, não. Eu tenho que estar de pé. Deus faz distinção daquele que é fiel, daquele que está vivendo de acordo com as coisas lá do mundo. Deus faz distinção. E amar a Deus acima de todas as coisas não é fácil não, amados. Porque aqui diz que eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração. Com todo o meu coração. O nosso coração é a sede das nossas emoções. Amados, quantas pessoas infelizmente hoje amam mais o seu time de futebol do que o Senhor Jesus? Quantas pessoas hoje amam mais o seu cantor preferido, amam mais o seu amigo, amam mais alguma pessoa do que o próprio Senhor Jesus? Quantas pessoas hoje enchem os seus corações com as festinhas aí do mundo aí, com os seus rasquinhos de final de semana, com as confraternizações, com as coisas, do que propriamente com Jesus, do que propriamente com o Senhor? Quantos chefes de família, quantos pais aí têm entregue as suas vidas para o mundo aí, entregue as suas vidas para a bebida, entregue as suas vidas para as drogas, entregue a sua vida para a prostituição, enchido o seu coração com essas coisas, mais do que propriamente Jesus. Ele até arruma um tempinho para servir a Jesus, arruma um tempinho no dia de Santa Ceia, arruma um tempinho e um outro dia aí, vem para a igreja num dia que ele escolhe, mas os demais dias é para ele preencher, porque o coração dele está cheio de mundo, de tantas outras coisas, A cruz começa quando nós renunciamos o mundo, quando nós renunciamos as festinhas lá fora, quando nós renunciamos os maus companheiros, os falsos companheiros, quando nós renunciamos a bebida, quando nós renunciamos a droga, quando nós renunciamos o sexo, a prostituição, e consagramos a nossa vida para Deus, enchemos o nosso coração com isso. Nós temos que amar a Deus, como diz esse primeiro mandamento aí, amados, nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a alma, amado, fala de sentimentos, a Bíblia, a palavra fala para nós liberarmos perdão, e nós não conseguimos liberar perdão. A palavra do Senhor fala para nós consertarmos, e nós não conseguimos consertarmos. A palavra de Deus fala de cura interior, e nós não conseguimos nos libertar, temos medo de nos libertar, ficamos retendo, ficamos guardando, sabe aquele purãozinho assim, que você vai só entulhando as coisas ali, vai só entulhando e vai criando bicho, vai ficando cada vez mais escuro, e ninguém vai lá, e só você vai lá muito de vez em quando assim mesmo, para jogar mais alguma coisa lá. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele tem o coração limpo, ele tem o coração puro, até porque Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Quando nós limpamos o nosso coração, nós começamos a carregar essa cruz que Jesus quer que a gente carregue. E ainda fala aqui, amar o Senhor com todo o teu entendimento. Amados, não é errado você estudar, não é errado você querer o melhor para você, você fazer a faculdade que você quer fazer, não é errado você fazer o curso que você quer fazer, você separar o seu tempo para você crescer intelectualmente, mas saiba de uma coisa, se tem uma oração que Jesus pediu para a igreja fazer, é essa uma assim: ore para que Deus levante obreiros, ceifeiros. A igreja precisa de você, o reino de Deus precisa de você, mas você está usando toda a sua inteligência, todo o seu talento para você conquistar o que você quer lá fora, e não se enche, não usa a sua inteligência, o seu entendimento para as coisas de Deus. A cruz da nossa vida, ela começa quando nós resolvemos consagrar o nosso intelecto para Deus. Não, eu vou me formar, eu vou ser um doutor, eu vou ser um médico, eu vou ser um engenheiro, mas eu vou ser um pregador da palavra do Senhor também. Eu vou encher a minha mente com a palavra do Senhor, eu vou encher o meu coração com a palavra do Senhor. Isso é cruz de Cristo e é poder de Deus na nossa vida. Agora, amado, isso é a haste vertical.
Se eu não entregar minha vida para Jesus, não estiver bem com Deus, significa que eu sou apenas um toco caído no chão. Apenas um toco caído no chão. Eu tenho que consagrar, entregar minha vida para Deus. Mas não se esqueçam que tem agora a haste horizontal. E a haste horizontal é justamente aquela parte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo, amado? Quem é o próximo? O próximo, dentro da igreja, às vezes nós criamos grupinhos. Jesus está falando com discípulos aqui. Paulo está falando com discípulos. Dentro da igreja, às vezes nós criamos grupinhos. E nós só ficamos com aquele grupinho. Eu já tive assim o desprazer de ver uma determinada pessoa chegar dentro da igreja e olhar assim e ver uma outra pessoa sentada no banco e falar: mas aquele fulano de tal está dentro da igreja, e sair fora e não voltar mais, e não voltar mais na igreja. Amados, esse ano nós vamos viver o quê? O tempo da unidade. Amar o próximo como a ti mesmo é eu ser unido com o irmão, é eu viver, é eu olhar para o próximo. Agora presta bem atenção, nós todos somos farinha do mesmo saco aqui. Talvez você tenha um privilégio melhor do que eu, de ter um perfume aí francês, um perfume aí bem gostoso, chegar bem cheiroso dentro da igreja, e eu, o irmãozinho, chegar com um cheirinho de suor debaixo do braço. Mas, amados, com o mesmo amor que você abraça o irmão que está cheirando aquele perfuminho gostoso, você tem que abraçar o irmão que está com aquele cheirinho de CC debaixo do braço, amados. É ou não é? Tem um irmãozinho aqui dentro da igreja que é todo educadinho, ele fica sentado, comportadinho o culto inteiro. Esse é o jeito dele cultuar a Deus. Já tem aquele irmão que é mais espuletinho, mais foguinho. Amados, do mesmo jeito que você ama o irmãozinho que é comportadinho, você tem que amar o que é espuletinho ali atrás. Isso é a haste vertical. Agora eu escolho quem eu vou amar dentro da igreja. Eu estou igual aquele bonequinho cortando a sua cruz, o tamanho da sua cruz, sendo que o que vai me aperfeiçoar, amados, presta bem atenção, Jesus falou que não é pelo jejum que você vai ser conhecido como discípulo dele. Jesus, ele não falou que é através das suas longas orações que você vai ser conhecido como discípulo dele. Jesus não falou que é através da sua eloquência, porque você prega bem, porque você fala bem, que você vai ser conhecido como discípulo dele. Jesus falou: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E muitas vezes nós chegamos aqui dentro da igreja e a tolerância que nós temos com uma determinada pessoa fala que isso é amor. Mas você sabe que tolerância é simplesmente uma questão de respeitar. Se eu estou aqui dentro da igreja apenas tolerando uma determinada pessoa porque eu me julgo espiritual, e eu acho que eu não posso sair da igreja por causa de fulano, mas eu tolero aquela pessoa dentro da igreja, você não está vivendo o amor. Isso não é a cruz de Cristo. Isso não é a cruz de Cristo. Você não está vivendo o amor. Isso aí simplesmente você está respeitando o seu irmão, é tolerância. O amor te leva a você se colocar no lugar daquela pessoa, que muitas vezes, meu amado, você tem criticado aquela pessoa pelas atitudes que ela tem tido aqui dentro da igreja. Uma vez eu tinha uma irmã assim lá em Ouro Fino, e ela era assim, toda assim, problemática. Tinha dia, amados, que eu tinha medo de cumprimentar aquela irmã, porque do jeito que ela já chegava, ela já olhava para mim, eu ainda sou pastor da igreja, na maioria das vezes eu que era o culpado das coisas dentro da igreja. O jeito que ela me cumprimentava, eu já sabia se ela estava boa ou se ela estava bem ou mal aquele dia. E teve algumas vezes, ela levava tanto problema assim para mim, que teve uma vez, que teve um dia, que ela sumiu da igreja, não apareceu num culto de domingo. Aí eu com a Márcia estava indo embora para nossa casa, aí a Márcia, nós comentamos assim: fulano de tal não foi na igreja hoje. Dentro do meu coração eu estava pensando assim: olha, essa pessoa é tão problemática dentro da igreja, que eu falei para a Márcia, pequei, e falei, reconheço que eu pequei, eu falei para a Márcia assim: Márcia, se ela não aparecer na igreja, vai ser uma bênção, vai ser lucro para nós ali, vai ser lucro, que vai acabar metade dos problemas dentro da igreja. Amados,
Sabe por que eu falei isso? Porque eu queria chegar dentro da igreja, não queria ser incomodado com ninguém. Eu queria chegar dentro da igreja, assistir o culto tranquilinho, voltar para minha casa como se fosse abençoado, bem abençoadinho assim, e falar que o culto foi uma bênção porque não teve transtorno nenhum. Aí um dia eu estava conversando com aquela irmã, e aquela irmã começou a abrir o coração para mim e falar como que foi a criação dela. Ela começou a falar o que ela tinha passado, o sentimento de rejeição que estava dentro dela. Aí eu me senti pequenininho, porque quando eu me coloquei no lugar dela, em vez de eu querer ir lá longe, eu comecei a ter misericórdia e amor pela vida dela. E foi aí que Deus começou a transformar a vida dessa irmã. Enquanto eu e minha esposa queríamos que de repente ela fosse embora para não ter problema, ela não mudava. Mas quando nós começamos a nos colocar no lugar e ter paciência, e ouvir, e orar, e ministrar, amados, a irmã hoje é uma bênção dentro da igreja, é uma das mãos de obra mais efetivas que tem ali dentro da igreja, do nosso ministério. Sabe o que está faltando dentro da igreja hoje para nós abraçar o irmão? É nós enxergarmos o irmão não com os olhos nossos, porque isso é fácil, mas a gente se colocar no lugar do irmão e tentar imaginar o que ele tem passado, o que ele tem sentido, como que foi o dia dele. E quando ele chegar aqui dentro da igreja, que se ele for sem educação com você, se ele tiver alguma atitude que você não gostou, que você não aceitou, você falar assim: irmão, eu te amo assim mesmo, irmão. É difícil eu aceitar isso aí, mas meu amado, o que você precisa que eu faça por você? Eu estou trabalhando numa escola lá, só para os irmãos entenderem, eu vou estar encerrando. E a minha função dentro dessa escola é inspetor de alunos. E não é fácil, amados, ficar correndo atrás de aluno. Tem aluno que é tão mais problemático do que os crentes aqui da igreja. E eu estou lá trabalhando lá, final de ano passado, tinha uma turminha bem problemática, lá no meio desses alunos. Entre eles tinha uma determinada pessoa em especial. Eu não posso citar o nome dele, não é? Mas o que se ouviu de muitas autoridades lá, que são professores, que são diretores da escola, até falando para mim assim, que sou um funcionário da escola: olha, não se preocupa não, porque o ano que vem essa tranqueirada vai tudo embora. Amados, parece um alívio, não é verdade? Parece que é uma beleza. O ano que vem eu não tenho que lidar com fulano, com beltrano, com ciclano. Isso é o que muitos crentes estão vivendo aqui dentro da igreja. Se o irmão X, que é problema aqui dentro da igreja, foi embora, parece que vai ficar uma beleza. Mas aí eu estava conversando agora com a secretária lá da escola, lá, a gente estava trabalhando no começo de ano, e está lá o pai desse determinado aluno, pediu a transferência, deixou pelo telefone, estava lá: por favor, preparar transferência de fulano de tal, para pegar tal dia. E aí nós conversando lá, conversando com o pessoal da secretaria lá: mas fulano de tal vai embora mesmo? Não, o pai dele vai levar ele para a terra dele dessa vez. Esse ano nós não vamos ter problema com ele. Aí, amados, parece uma beleza, e parece que eu estou sendo bem sucedido no negócio ali. Mas aí quando a secretária, que é uma irmã também, começa a contar a vida do rapaz, do jovem, do adolescente, ela começa a falar assim: olha, esse fulano de tal, os pais dele são separados. Os pais desse rapaz são separados. E a mãe dele mora com uma outra determinada pessoa lá. E essa pessoa, parece que eles têm um filho desse casamento, eles não se dão bem, ele não é bem aceito. Então ele, dentro da sua própria casa, ele não tem terreno, ele não tem ambiente, ele não tem lugar dentro da sua própria casa. Ele não pode chegar dentro da sua própria casa, ali onde tem pessoas que ele ama, e ser bem aceito e ser bem recebido. Aí isso traz uma revolta para ele. Como ele não é cristão, não tem maturidade, não tem ninguém que trate na vida dele, ele está ali na escola, e muitas vezes você está num ambiente, eu no caso, como um servo de Deus naquele lugar, tem que ter os olhos abertos para essas coisas.
Mas aí eu pensei comigo, bom, o ano passado eu mesmo liguei para a mãe dele para falar de umas aulas que ele matou lá. Parece que a mãe dele não dá muita bola para ele, passa a mão na cabeça dele, mas ele vai com o pai dele é mais enérgico. Aí eu ainda pensei, bom, menos mal, né? Vai morar com o pai agora. Só que a outra traz uma revelação mais bombástica ainda. Olha, não estou falando que nós discriminamos ninguém, mas ela traz uma revelação. Mas você sabe que o pai dele é homossexual e mora com outro homem dentro da casa? Aí, amado, eu juro para os irmãos que eu fiquei com pena, eu fiquei com dó desse rapazinho. E falei assim, poxa, a gente está aqui, está querendo que essas pessoas vão embora da gente. Esse cara talvez vai chegar lá, não sei se ele já tem essa revolta, a gente não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. Eu estou contando isso pelos irmãos, porque a partir do momento que eu me coloquei no lugar daquele jovem, eu falei, não deve ser fácil. Olha, meu irmão, ele é o meu próximo, e aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, eu tenho que fazer por ele. Não é simplesmente permitir que ele esteja longe de mim. E dentro da igreja tem muita coisa assim. Talvez você está tolerando, desejando que o irmão que está aqui do seu lado vá embora e nunca mais apareça aqui dentro da igreja. Você está encurtando a sua cruz. Você está cortando a sua cruz, achando que Deus está te agradando com isso. Mas saiba, meu amado, que a maior bênção da sua vida é essa pessoa que está do seu lado aí, que você tem que se unir com ela. E se Deus permite que ele chegue aqui alterado, com alguma forma que talvez você não aceite, você não está acostumado com isso, quanto mais você se rebaixar, quanto mais você se humilhar, para você poder estar na altura daquele irmão, maior vai ser a sua bênção, maior vai ser a sua glória, maior vai ser a sua vitória, maior vai ser a unção sua, meu amado, sobre a sua vida. Estou eu falando demais? Não estou. Tem você, um dia antes de você morrer, você teria a capacidade de lavar os pés da pessoa que ia te trair? Teria? É impensável isso, mas foi isso que Jesus fez. Judas ia trair Jesus, mas antes de Judas trair Jesus, Jesus pegou uma bacia, uma toalha e lavou os pés de Judas. Não importa o que ele ia fazer. Não está definido quem é o seu próximo aqui, mas está definido quem que tem que amar o próximo, que é você. Somos nós. Então, cruz, amado, não é aquilo que nós estamos passando. Não é aquilo que nós escolhemos, consequência das nossas escolhas. Cruz também não é jejum, oração. Cruz, meu amado, e é uma coisa que muitas pessoas têm escolhido. Infelizmente, têm falado não para Jesus. É ficar de pé nesse mundo que está caído aí. Tem gente que só fica caído, é uma montanha russa, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Nós temos que parar com isso, nós temos que ficar na vertical. Nosso relacionamento, nosso tempo a sós com Deus tem que ser aperfeiçoado a cada dia, nossa vida de oração, de leitura da palavra do Senhor tem que ser aperfeiçoada a cada dia. Mas saiba, meu amado, que essa é a parte até mais fácil talvez, porque o mais difícil é o irmão que está do seu lado. E se você diz que ama a Deus, mas não ama o irmão que está do seu lado, a Bíblia fala que você é mentiroso. Não tem verdade nisso. Não tem verdade nisso. Isso é a cruz de Cristo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ela falando assim: eu vou para a igreja por causa de Jesus, e eu não olho para homem, não olho para fulano, para quem está lá na frente, não. E para mim tá bom. Eu falei: olha, isso é bom para você, mas Jesus disse que ele não veio só para os que estão sãos, ele veio para os que estão doentes. Por causa das... Eu ainda falei para ela assim, a minha matemática é uma matemática de última hora, assim, mas falei para ela: olha, uma pessoa igual a senhora assim, que é uma anciã, no meio de 10 você tira uma. Porque a maioria das pessoas, elas vão para a igreja não é por causa de Deus, não vão por causa de relacionamento, é ou não é? Por causa de um amigo, por causa de uma pessoa que te convidou, você veio na igreja. E por causa de uma pessoa, ela vai sair da igreja também. E ela ainda vai falar: não, eu não larguei Deus, eu estou bem com Deus. Tem um monte de gente que não está indo em igreja nenhuma e está falando: mas a minha vida com Deus está funcionando. Mas não é isso que Deus quer.
Deus quer que elas estejam juntas, estejam dentro aqui. E por causa dessas pessoas eu tenho que aprender a amar essa pessoa. Eu tenho que aprender a aceitar, eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa. Amados, isso é cruz. Amém, amados? Quem entendeu a palavra da cruz aqui? Não é fácil. Mas você pode dizer sim ou pode dizer não para Deus. Muitas vezes nós falamos não para Deus quando nós resolvemos simplesmente deixar de congregar por causa de A ou B. Ou vice-versa também. Como eu falei aqui, pessoa deixa de congregar e você não corre atrás porque você julga que é melhor assim. Amados, tudo que nós podemos fazer para que a pessoa esteja aqui dentro é o que está dentro do coração de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Você abaixe a sua cabeça. Olha, meu irmão e minha irmã, existe uma cruz para a gente carregar. Não é essa cruz que está dentro da sua casa, que você fala, que tem passado, que tem sofrido. Não é não. Não são os jejuns, não são as orações, isso faz parte da nossa vida, da nossa consagração. E não é para nos fazer melhor do que ninguém, não. Os problemas que você está passando lá fora não devem ser impedimentos para você falar um sim para Deus. Para você falar um sim para o Senhor. Amados, você pode falar sim ou não para o que Jesus diz. Se você quer ser meu discípulo, primeiro Jesus pergunta: você quer ser meu discípulo? Você quer me acompanhar? Você quer se parecer comigo todos os dias? Amadurecer? Se você quer, então renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz. A cruz, amados, você pode escolher deixar ela de lado e continuar como muitos continuam aí, simplesmente sendo religiosos. O religioso não carrega a cruz. O religioso faz sacrifícios, faz tantas coisas, mas a cruz de Cristo ele não carrega. Porque a cruz, amado, é mais do que religião. É um relacionamento direto, vivo com Deus todos os dias. De coração, de alma, de entendimento. A cruz de Cristo é abraçar o irmão indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não tem impuro para Deus. Não tem melhor do que ninguém aqui dentro da igreja para você falar que prefere A ou prefere B. Todos nós somos um. Então, feche os teus olhos. Olha, eu vou orar aqui à frente, uma oração. E com a permissão dos irmãos até que dirigem o culto aqui, se você sentiu de alguma forma especial que você quer se consagrar mais a Deus e carregar essa cruz de uma maneira que você nunca se carregou, eu só gostaria que você viesse aqui à frente, dobrasse os seus joelhos e nós vamos fazer uma oração única em cima, e os demais permaneçam aí adorando a Deus, orando também. Mas se você, meu amado, entendeu o que é a cruz de Cristo e você quer se entregar, você não quer continuar equivocado, você quer que Deus te use cada vez mais, mas você tem que saber que para Deus te usar, você tem que se esvaziar, você tem que renunciar, você tem que abrir o seu coração, tirar aquilo que é do mundo, e deixar que o que Deus coloque o amor dele dentro do seu coração, que Deus coloque o desejo. Por que falta desejo muitas vezes de nós orarmos mais? Porque o nosso coração está cheio de amor pelo mundo, pelas coisas do mundo. Amado, se você tem algo aí na sua vida aí que te impede de ter relacionamentos saudáveis, sadios, e você até tem falado assim: não, eu tenho tolerado, eu estou na igreja, é difícil estar ali, mas eu tenho tolerado. Saiba que tolerância não é o que Deus quer que esteja dentro do seu coração. Você tem que amar. O amor faz coisas incabíveis para aquelas pessoas que estão lá do mundo. É isso que fala. A palavra da cruz é loucura para aquelas pessoas que estão se perdendo lá. Se tiver que liberar perdão, se tiver que correr atrás de alguém, isso é cruz. Coloque-se diante do Senhor nesse momento.
É você e Deus agora. A palavra da cruz, ela é vergonha para aquelas pessoas, é loucura para as pessoas que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, nós que fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós que queremos mais e mais de Deus, da glória de Deus na nossa vida, a palavra de cruz, amados, a mensagem da cruz, essa mensagem de amor, cruz para nós não tem que ser maldição, cruz é amor, amados. Essa palavra é o poder de Deus na nossa vida. Você quer o poder de Deus na sua vida? Abraça essa cruz. Abraça. Se você tem rejeitado essa cruz, tem cortado, tem encurtado o tamanho da sua cruz, peça perdão para o Senhor. Volte ali aonde você caiu, aonde você pecou, e toma a sua cruz e siga o Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos aqui nesta noite e reconhecemos, ó Deus bendito e santo, que, Pai, muitas vezes nós temos andado, Senhor Deus, acomodados no curso deste mundo, ó Deus, buscando, visando tantas coisas para o nosso próprio proveito, e temos esquecido, Senhor, que há uma chamada especial para nós, Pai. E essa chamada, Senhor, é para que sejamos um, Senhor. Nós sejamos um, como Jesus orou, sejamos um com o Pai, e um conosco aqui, um, Senhor Deus, neste corpo, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos enchido o nosso coração com tantas coisas que são lá do mundo, ó Pai, que tem nos dado prazer, satisfação, e temos perdido a vontade de nos relacionar com o Senhor, e não temos entregue ao Senhor o nosso coração, as nossas emoções, a nossa inteligência, Senhor, para viver o mandamento do Senhor, o primeiro e mais elevado mandamento. Pai, nos perdoa quando nós temos deixado, ó Deus, de amar o nosso próximo e fazer por ele aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós mesmos, ó Deus. Mas nesta noite nós falamos: Senhor, eis-nos aqui. Senhor, a cruz é lugar de cura também, Pai. Eu não sei desses irmãos que vieram aqui nesta noite, estão prostrados aqui à frente, se tem enfermidades, Pai, no corpo dos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, por causa da cruz, do poder da cruz de Cristo, o sangue de Jesus, nós repreendemos agora toda enfermidade e declaramos uma unção de cura agora, Pai amado, no corpo desses teus filhos, ó Deus, que se prostram aos pés da cruz de Cristo, ó Deus. Senhor, se tem pessoas aqui com problemas insolúveis dentro da sua própria casa, não tem tido a sabedoria, Senhor, suficiente, não tem tido, Senhor Deus amado, recursos para resolver os seus problemas, nós declaramos que a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus na nossa vida. Pai, comece a ministrar essa unção na vida dos teus filhos, e ao chegar nas suas casas, onde estão ali os problemas insolúveis, Deus, a tua provisão já tenha chegado ali, o teu anjo já tenha chegado ali, Pai, e a tua bênção já tenha chegado na vida dos teus filhos, ó Deus. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe os amados irmãos, e que nós possamos viver no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar pedindo, os irmãos podem se sentar, por favor. Gostaria de estar pedindo para os nossos cooperadores aqui da igreja, cooperadores de Jesus, entregar os envelopes. Ontem eu estava tão empolgado no monte, que eu falei que a fé vem pelo falar. Na verdade, a fé vem pelo ouvir. Mas se a gente não falar, as pessoas não vão escutar. Então estou querendo fazer um desafio aqui para todos os irmãos que estão indo no monte. Para toda sexta e todo domingo, tem um irmão aqui em cima contando um testemunho. Por menor que possa parecer o testemunho,
Eu vou abrir contando um pequeno testemunho. Há uns 5 meses atrás, eu estava desempregado e apareceu uma porta de emprego para mim. E a porta seria para trabalhar à noite. E eu fiquei pensando que isso me roubaria aqui da igreja. Então eu orei naquele monte e falei com Deus com meu coração aberto. Falei com Deus que eu estava precisando daquele emprego, mas que se fosse para me desviar da obra, que eu não queria o emprego. Que eu só queria, se fosse possível, para continuar fazendo a obra de Deus. E na sexta-feira, quando eu fui conversar com a pessoa, eu falei, olha, eu aceito sim, posso até trabalhar mais, só que tem um porém. Eu tenho compromisso na igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí falei as horas dos meus compromissos, né? Falei, ó, tem um que é de 6 às 8, outro de 8 às 10, e fui falando. E a gente muitas vezes acha que Deus é um Deus pequeno, e Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Então aquilo que para mim poderia ser uma pedra de tropeço, na verdade foi uma benção. A pessoa aceitou, eu comecei a trabalhar para ela, mesmo com aquelas imposições. E vou falar uma coisa para vocês, deu 4 dias, aquela pessoa que eu estava trabalhando com ele, a pessoa teve um infarto. Então, na verdade, eu achei que Deus estava abrindo uma porta para mim, mas Deus não estava abrindo a porta para mim. Deus estava me mandando ali, naquela situação, para ser um socorro. Sabe, muitas vezes nós somos instrumentos de socorro. Aquela ainda não é a minha porta, mas foi um ótimo momento. Foi ótimo, eu conheci várias pessoas, pude falar muito de Jesus Cristo para várias pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E Deus vai nos testando. Queria pedir que no domingo, um outro irmão, uma irmã, possa vir aqui, possa falar o que Deus está fazendo no monte, para mais pessoas se encherem, para mais pessoas poderem ver que Deus faz, que Deus modifica. Vou ministrar a oferta, não vou pregar, pode ficar tranquilo, gente. Não é um versículo muito comum, mas foi um versículo que Deus me tocou aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Eu mesmo nunca escutei esse versículo numa ministração de oferta. Então vou ler, tá, irmãos? Porque para Deus nada é impossível. Talvez você ache que isso aqui não tem a ver com oferta, mas isso tem a ver com você. Então pode ser nesse momento que você possa estar desempregado, possa ser nesse momento que o seu esposo, que a sua esposa não esteja aqui, pode ser nesse momento que você está com alguma tribulação muito grande, pode ser nesse momento que um vício pode estar te tomando, pode ser nesse momento que você acha que os seus sonhos estão morrendo, pode ser esse momento que você acha que as coisas de Deus ainda não aconteceram na sua vida. E nesse momento Deus diz para você, porque para Deus nada é impossível. Basta que a gente creia. Eu creio que as bênçãos já foram derramadas, mas nós temos que ir ao local da bênção. A bênção não vai me pegar lá em casa, eu vou caminhar atrás da minha bênção. Eu vou crer que Deus já me abençoou e caminhando eu vou receber. Caminhando eu vou chegar em Canaã. Canaã não vai chegar até a mim, eu vou chegar até Canaã. Canaã vai chegar até vocês, vocês vão chegar até Canaã. Peço que os irmãos preparem a oferta, se coloquem de pé. Você também, irmão. Irmão, não é o tamanho da oferta, é o seu coração nessa oferta. Deus sabe de todas as coisas. Se você não tem, levanta o envelope vazio. Deus sabe de todas as coisas. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na sua presença, que o Senhor possa ofertar, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai,
todos os irmãos aqui, Pai, tantos que colocaram oferta, Pai, quantos que não têm para colocar oferta, Pai, que o Senhor possa derramar, Pai, derrama a sua misericórdia na vida de todos, Pai, faz o crescimento, Pai, coloca a sua fidelidade na vida de todos, Pai, que o Senhor possa dar aqui, Pai, sem medida, Pai, dê também, Pai, dê não só provisão, Pai, dê amor também, Pai, dê misericórdia, Pai, dê esperança, Pai. Ô Senhor Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Então agora eu te peço, pelo teu nome, Senhor Jesus, que o Senhor vá livrando também, Pai. Livra todos aqueles que estão lá fora, Pai, que não tiveram a oportunidade de te conhecer ainda, Pai. Livra todos aqueles, Pai, que nesse momento estão nos bares, Pai, que estão nas bocas de fumo, Pai. Que a sua misericórdia possa alcançar todos, Pai. Que a nossa oferta aqui, Pai, possa, Pai, levar pessoas até eles, Pai, que a sua obra, Pai, que o seu Espírito Santo, Pai, possa prevalecer na vida de todos, Pai. Amém. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim, e meu Deus está ao meu coração, firme nas promessas do Senhor. Paz seja com todos, vamos ficar de pé. Amanhã, sábado, nós teremos culto de aniversário na CEL de Carmo de Minas, né? As pessoas que puderem estar lá, vai ser um grande prazer. E domingo, certamente, o culto aqui de novo, e os irmãos vão estar aqui para a glória de Deus. Aprendemos bastante sobre a cruz, né, pastor? E nós vamos ser bênçãos nas mãos do Senhor. Cada um vai tomar a sua cruz a cada dia, né? Sem reclamar, mas fazer a vontade de Deus. Curva os teus olhos agora. Senhor Deus, obrigado por tudo que nós ouvimos e aprendemos nesta noite. A tua palavra que é santa, viva e eficaz, e é mais poderosa, Pai, do que uma espada de 2 cortes, pois ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela tem um efeito tremendo em nossas vidas. Agora, Deus, nós queremos sempre ser praticantes da tua palavra, e não somente ouvintes. Despeça-nos em paz, guarde cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, todos aqui, Pai, saiam abençoados desse culto, glorificando o teu nome, e a glória do Senhor sempre brilhe em nossos olhos, em nosso rosto, em nome de Jesus. A sua mão estendida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Criador, e as consolações do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com esta igreja agora e sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade. 2013 é tempo de unidade. Abraça o teu irmão, mesmo foco, mesma visão.